Diz assim a palavra de Deus: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem de toda enfermidade e todo mal. Versículo 5: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça receber, de graça dai. Amém? Pode se assentar, irmãos. Em Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 6 também diz: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, e de lá saireis. Ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacude o pó das vossos pés, e em testemunho contra eles. E saindo, eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Glória a Deus. A nossa vida, irmãos, aqui nessa terra, ela tem um propósito. E a gente tem que descobrir o propósito da nossa vida. Se talvez você entrou aqui e não sabendo o propósito da sua vida, vou procurar esclarecer algumas coisas diante da palavra. Que a primeira coisa que eu e você fomos criados, irmãos, é para servir a Deus. É para adorar a Deus. Então, tudo é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, isso você foi criado para louvar a Deus, para servir a Deus, para ter comunhão com Deus. Lembra que Deus sempre aparecia para falar com Adão? O homem perdeu essa comunhão, mas através de Jesus nós sabemos que essa comunhão é resgatada. Então, você tem um propósito de adorar a Deus, servir a Deus. Então não ache que a sua vida foi criada inutilmente, que você não tem nada para fazer, não, que a sua vida é um tédio. Não, em nome de Jesus, procura adorar a Deus, procura glorificar a Deus, procura fazer a vontade de Deus, que você vai ver que a sua vida não é um tédio, você vai ver que a sua vida não foi criada sem propósito, você vai ver que a glória de Deus vai se manifestar, e você vai sentir feliz e alegre, porque você está cumprindo o propósito que Deus te criou. Então não esqueça isso, servir a Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus, é crucial na nossa vida. Sem isso daí, a nossa vida não funciona corretamente como ela deve funcionar, nem damos glória para Deus, nem o nome do Senhor é glorificado. E Jesus também nos chamou, assim como chamou os discípulos. Assim como Jesus chamou os discípulos, Jesus nos chamou, porque eu e você estamos longe de Deus, afastados de Deus, sem salvação. Assim como os discípulos, antes de aceitarem Jesus, estavam presos às vezes na lei, presos no sistema, presos nos pecados, como nós vemos o próprio Mateus, que era cobrador de impostos, também chamado de Levi, mas Jesus chamou eles, veio, me segue-me, e eles começaram a seguir a Jesus, e a partir do momento que eles começaram a seguir Jesus, eles começaram a aprender com Jesus, e eles começaram a ver as atitudes de Jesus, aprender o que Jesus ensinava, porque eles estavam sendo preparados para quê? Para depois eles ir e ensinar aquilo que Jesus ensinou para eles. Então Jesus chama os discípulos, prepara os discípulos, envia os discípulos. E assim na nossa vida, irmão, Jesus nos chama, Jesus nos prepara e Jesus nos envia. E Jesus diz para eles pregar o evangelho. Primeiro Jesus dá poder, no versículo 1. Jesus dá poder para curar os enfermos, expulsar os demônios e para repreender todo o mal.
Então é assim na nossa vida, irmão. Jesus, Ele nos dá poder para pregar o Evangelho, Ele nos dá poder para curar os enfermos, Ele nos dá poder para repreender os demônios. Então por isso a importância de você entender, irmãos, nós temos um chamado. Assim como Jesus chamou os discípulos, Ele também nos chama para servir a Ele, para andar em comunhão com Ele, para adorar a Ele e para ir pregar a palavra dEle, para ir levar o Evangelho dEle. E Ele disse para os discípulos, enviou os discípulos, no versículo 5, enviou esses 12, Ele ordenou dizendo, não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade samaritana, mas ides às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus falou, vai, agora eu chamei vocês, perdoei vocês, capacitei vocês, agora vai e prega o Evangelho. Então, irmão, a nossa vida não é um tédio, a nossa vida não é um acaso, a nossa vida é uma certeza que Jesus nos ama, é uma certeza que Ele nos criou para um propósito, e é uma certeza que Ele tem coisas maiores, grandiosas e poderosas sobre a nossa vida. Quando Jesus envia os discípulos para pregar o Evangelho, eles vão e pregam o Evangelho, prega que é chegado o reino do céu, prega que o reino do céu estava próximo, que era chegado o reino do céu, porque foi essa mensagem que Jesus mandou eles pregar, que é chegado o reino do céu. E eu e você, irmãos, nós temos que estar no céu para pregar do céu. Como assim? Que o reino do céu tem que estar no meu e no seu coração. Como já foi falado, nós temos que manter uma comunhão com Deus, senão a gente não vai participar daquilo que Deus tem para a nossa vida, nem aqui e nem lá no futuro, seja na glória eterna. Então Jesus mandou os discípulos pregar a respeito do reino do céu, porque eles sabiam a respeito do reino do céu, eles tinham conhecido o reino do céu, o reino do céu estava no coração deles. Então quando eu e você tem um reino do céu dentro do nosso coração, a gente compartilha desse reino do céu. A gente compartilha que tem um reino, a gente compartilha que tem um caminho, a gente compartilha que tem uma verdade, a gente compartilha que tem um lugar melhor, que tem uma pessoa melhor, que é Jesus Cristo. Então os discípulos, eles vão e pregam, e quando eles pregam, pessoas aceitam, pessoas não aceitam, porque muitas vezes é assim, pessoas perseguem, pessoas não perseguem, pessoas apoiam, pessoas não apoiam, mas eles fazem aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eles pregam o Evangelho. E nós, irmãos, nós estamos pregando o Evangelho que Jesus nos chamou para fazer. Às vezes, nós ficamos preocupados com tantas coisas na nossa vida, irmão, esquecemos da nossa missão principal. Às vezes nós ficamos preocupados, será que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? O que vai ser da minha vida, o que vai ser disso, o que vai ser se eu não tiver um esposo, o que vai ser se eu não tiver uma esposa, o que vai ser se eu não tiver um carro, o que não vai ser se eu não tiver uma casa, o que vai ser se eu não tiver esse salário, o que não vai ser. Nós ficamos preocupados com muitas coisas, e às vezes nós esquecemos do reino do céu e da justiça de Deus. Às vezes nós esquecemos que nós estamos aqui para uma missão, que nós estamos aqui para um propósito. Foi para isso que Cristo criou a igreja. Foi para isso, irmão, para servir a Ele, para andar em comunhão e pregar a vontade dEle. Como a gente chama de grande comissão, que está em Mateus 28. Fala para ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei, e eu estarei convosco até a consumação do século. Então, ou seja, nós esquecemos desses propósitos que Deus chamou nós para fazer. E quando nós esquecemos desse propósito, irmãos, nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Nós não estamos vivendo a vontade do Senhor. Hoje nós estamos vivendo num tempo que está sendo muito distorcido o Evangelho. E se a gente não olhar, irmãos, eu sempre falo para vocês, o fundamento é Jesus e os apóstolos. É a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Fugiu disso... Novo Testamento, Jesus e apóstolo. Fugiu dessas doutrinas, tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia, estão incentivando as pessoas muitas vezes a não pregar o Evangelho, a correr atrás das suas próprias vidas. Aí se nós não pregar o Evangelho, como que as almas vão conhecer Jesus? Como que a gente vai estar cumprindo o propósito que Jesus criou a igreja para fazer?
Então não é assim que funciona, irmãos. Então nós não estamos aqui para correr atrás das coisas da nossa própria vida. Nós estamos aqui em primeiro lugar para servir a Deus. Em primeiro lugar para cumprir a missão que Deus deu através de Jesus para a gente continuar. A missão de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho. Porque enquanto a gente fica preocupado com a nossa vida, tem gente morrendo sem Jesus. E às vezes está do nosso lado, está próximo de nós. Às vezes é os nossos vizinhos, às vezes é até parente, às vezes até pessoa do nosso trabalho ou pessoa do nosso convívio. Está morrendo dentro de nós. Mas eu não prego o Evangelho porque eu não tenho uma casa. Mas eu não prego o Evangelho porque eu não tenho filho. Eu não prego o Evangelho porque eu não tenho dinheiro. Mas eu não prego o Evangelho porque eu não tenho um carro novo. Mas eu não prego o Evangelho porque eu estou triste. Eu não prego o Evangelho porque eu não sou rico. Irmãos, para pregar o Evangelho você precisa ser salvo. Porque onde você viu os apóstolos preocupados com riqueza? Onde você viu Jesus preocupado com riqueza? Onde vocês viram isso na Bíblia? Ele estava preocupado em cumprir a missão que eles foram chamados. O resto acrescenta. O que nós precisamos, trabalhamos, fazer a nossa parte é acrescentado. Então não fique preocupado com aquilo que não é para se preocupar. Se preocupe com as almas que é para ser preocupada. Então Jesus chamou os discípulos, capacitou os discípulos, enviou os discípulos. E os discípulos foram, irmãos, e a gente vai ver no versículo 6, agora mais do capítulo 9 de Lucas. E saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo cura por toda a parte. Quando eles saíram, as coisas aconteceram. Irmãos, quando a gente faz, as coisas acontecem. Como já foi testemunhado, Deus dando direção para a nossa irmã orar sobre a filha dela. Então, fez algo. Então a gente é a mesma coisa, irmãos. Deus dá uma direção para a gente. Deus dá uma direção para nós. Mas se nós não cumprir a direção que Deus dá para nós, como que vai acontecer se a gente não vai? Se a gente não faz? Você recebe um salário sem trabalhar? Muito difícil. Ninguém recebe um salário sem trabalhar. Então como que a gente quer receber a recompensa? É claro que a glória e a honra é todo para Deus. Mas às vezes a gente quer ver as pessoas salvas, nossa família salva, alguém salvo, se a gente não fala nada. Como que a gente quer ver a recompensa se a gente não trabalha para ter essa recompensa? Tem pessoas que estão aqui, que são da nossa família, pessoas aqui que têm familiares, porque investiram em oração, investiram em falar da palavra, investiram para que essas almas estivessem aqui hoje. Então não fica preocupado só com a sua vida. Não fica preocupado só com o seu reino. Se preocupa com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é eterno, irmão. Mas o reino nosso aqui é passageiro. A nossa vida é passageira. Então, em nome de Jesus, supera essa dor. Supera essa luta. Supera essa prova. Porque você está em Cristo, você tem a salvação. E agora quem está na prova, quem está na luta e sem esperança e sem salvação? Então vamos olhar por esse lado, irmão. E vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Levar o Evangelho, levar a palavra do Senhor. Hoje às vezes eu vejo algumas coisas, muitas pessoas murmurando, reclamando do que tem para comer, do que tem para vestir. É porque não está olhando a realidade. A pessoa tem um monte de roupa para vestir, um monte de sapato para vestir, um monte de coisa para comer, emprego, casa para dormir. Se olhasse a realidade em volta, se olhasse a realidade aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, ou fora do Brasil, ou em alguns outros países, ia dar glória a Deus pelo que tem, ia louvar ao Senhor, ia ter vontade e desejo de ajudar essas pessoas, de pregar o Evangelho para essas pessoas e ajudar naquilo que pode. Mas não, irmãos, às vezes nós estamos pensando no nosso reino, mas fica tranquilo, irmãos, hoje é dia de pensar no reino de Deus.
Amanhã também, depois da manhã também, o mês também. Todo dia é dia de pensar no reino de Deus. Se nós somos do céu, nós temos que pensar nas coisas que é do céu. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Colossenses 3, agora também diz, se ressuscitamos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Então, quando a gente consegue, irmão, vencer essas batalhas, a gente consegue pregar o evangelho. A gente consegue fazer o hit. Mas enquanto a gente não vence essas batalhas, a gente não crucifica a nossa carne, a gente não vence os nossos desejos, a gente não consegue. Se a gente for ler mais para frente de Mateus 10, Jesus fala algumas coisas. E essas coisas é muito forte o que Jesus fala. Em primeiro lugar, no 16, ele diz que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente, simples como a pomba. Irmãos, quem quer ser enviado como ovelha no meio de lobos? Ninguém quer ser enviado. Mas se é Jesus que está enviando, ele garante. Porque muitas vezes a gente não prega o evangelho por medo. Medo de alguma retaliação, medo de alguma coisa. Às vezes até por vergonha de pregar o evangelho. Até com vergonha de falar que é cristão. Mas em nome de Jesus, irmão, se é Jesus que está nos enviando, ele nos garante. Por quê? Porque esse lobo, às vezes ele quer transformar em ovelha. Você fala, tem como o lobo transformar em ovelha? Naturalmente não. Mas espiritualmente tem como. Deus libertar aquele que está se portando como lobo, só querendo as coisas da carne, e trazer ele para o espírito. E se comportar como uma ovelha de Deus. Porque Deus vai enviar alguém sem resultado, para não ter resultado. Deus vai enviar alguém para um resultado, para algo que ele quer fazer. E de sede prudentes como a serpente, simples como a pomba. Então Deus nos envia em lugares, irmão, que são estreitos. Mas vamos ficar tranquilos, irmão. Deus envia nós com um propósito. E esse propósito vai ser realizado e o nome do Senhor vai ser glorificado. E Jesus também fala, irmãos, que não é para a gente temer. Não é, porque às vezes vai ter oposição. Que oposição? Às vezes oposição até do governo. Onde a gente vê isso? No versículo 18 ao 19. Eis que sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos 2 reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Tem pessoas que teve que ser preso para pregar para os governos. Teve que ser conduzido até os governadores para pregar, como o apóstolo Paulo, outros. Então tem horas que os próprios governantes vão se levantar. Como a gente vê em alguns países. Mas e aí? É Jesus que está nos enviando. E se Jesus nos envia, ele vai garantir. E mais, Jesus diz, mas até pessoas podem se levantar contra a nossa vida. Ao versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sinagoga. Ou seja, aqui é a parte religiosa. Até a parte religiosa às vezes persegue quem está pregando o evangelho. E infelizmente acontece. O que aconteceu com nossos irmãos quando quis trazer a verdade? A própria igreja, não a igreja evangélica protestante, mas a outra igreja perseguiu nossos irmãos. Se levantaram. E hoje às vezes quando você quer pregar o evangelho de verdade, se levanta o próprio sistema religioso. Mas em nome de Jesus, Jesus já nos alerta. Ele fala, meu filho, eu te dou poder, te dou autoridade, eu te envio. Vão se levantar, mas fica na minha presença. Por quê? Porque aquele que é fiel até o fim receberá a coroa da vida. Perseverar. E às vezes até a própria família, irmão, pode se levantar contra a nossa vida. A própria família. A própria família. Por que eu estou pregando assim em parte, irmão? Para a gente entender que o evangelho, nós temos que renunciar de verdade, irmão. Não adianta ninguém chegar no evangelho. Se uma pessoa chegar e falar para você assim, o evangelho é puro conforto, então ele não está vivendo o evangelho.
Porque se o evangelho fosse tão confortável assim, fosse tão fácil assim, viver o evangelho é gostoso, isso eu não estou dizendo, é prazeroso, porque nós estamos na presença de Deus. Mas tem luta, tem prova, tem perseguição, tem calúnia, tem essas coisas. Mas é que às vezes as pessoas acham que o céu já é aqui. Já acham que o céu está aqui, por estar tudo bem na vida financeira, por estar tudo bem na vida sentimental, por não estar passando por nada. Nossa, como que é gostoso, confortável. Mas muitas vezes, e as almas, e as vidas, e a missão que Deus deu, e o trabalho que Deus deu. Irmãos, aqui é renúncia, aqui é renunciar, aqui é matar a nossa carne todo dia, ou seja, ou lutar, quer dizer, contra ela todos os dias. Versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Às vezes tem levante na família, na própria família. O que você vai fazer? Continuar pregando o evangelho. E às vezes esses levantes, irmão, esses levantes traz o que em nós? Traz medo e preocupação. Às vezes traz medo em nós, traz preocupação quando a gente vê essas passagens. Mas o que Jesus diz? Para a gente não temer. No versículo 28, diz assim Jesus: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus está falando, vai ter tudo isso, mas não tema aquele que mata o corpo. Eu vou falar alguma coisa, pode até me escandalizar, mas não fica tranquilo, porque isso aqui é da passagem. Jesus não está falando que a gente não pode morrer por pregar o evangelho, pelo contrário, ele fala pode matar até o corpo. Não temos que pode só matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode matar a alma e o corpo e lançar no inferno. Porque senão o apóstolo Paulo não era morto. Os discípulos não eram mortos por pregar o evangelho. Jesus não garantiu que a gente ia pregar o evangelho, que não ia, às vezes não ia ser morto pelo amor ao nome dele. Pelo contrário, às vezes ele falou que ainda ia ter mártires por amor ao nome dele. Como Estevão, o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu pregando ali o evangelho. Para os samaritanos, o primeiro mártir. Então, às vezes, irmão, nós vamos passar por situações. Mas se a gente lembrar que o evangelho é vida eterna, a gente permanece. Se a gente lembrar que o evangelho é vida eterna, a gente permanece. Então não importa, irmãos, o que a gente passa, não importa o que a gente sofra, o importante é aquele que nos chamou para a obra. O importante é aquele que está conosco. Então muitas vezes vai vir medo, mas não vamos temer. Não vamos temer, porque o próprio Deus, irmão, vai nos recompensar. O próprio Deus, ele vai abençoar a nossa vida. O próprio Deus vai nos reconhecer. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo vai abençoar a nossa vida. Porque diz no 32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Eu confessarei. Então nós confessa aqui, pregando o evangelho como um servo de Deus, e naquele grande dia o Senhor Jesus vai nos confessar. Bendito meu Pai, vem para a direita e para o gozo eterno. Mas e agora, irmãos, se a gente estaciona a nossa vida e não cumpre a vontade de Deus, como que nós queremos entrar aonde Deus chamou a gente, se a gente não cumpre o propósito de Deus? Então, irmãos, vamos carregar a nossa cruz. Vamos seguir a Jesus todo dia. Vamos pregar aquilo que Ele nos chamou para pregar. E assim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes, eu e você vai ter ameaça. Às vezes vamos ter ameaçado. O versículo 26 diz assim: portanto, não temais, porque nada há encoberto que haja ser revelado. Às vezes as pessoas ameaçam, vamos ser ameaçados. Muitas vezes também vamos sofrer danos físicos, como os apóstolos sofreram. Versículo 28, não temos aquele que pode matar o corpo. E os apóstolos, nós sabemos, foram chicoteados, foram apedrejados, perseguidos. Se vocês quiserem, pode até ver vídeo. Às vezes a pessoa pregando o evangelho, um vai lá e bate nele, outro vai lá. Tantas coisas acontecem. Mas está ali fazendo a vontade de Deus. Está ali fazendo a vontade do Senhor.
Talvez alguém possa falar, doido, está pregando aí, está apanhando. Ué, mas Jesus apanhou, os apóstolos apanhou. E Jesus falou para nós que ia ser diferente. Ó, igreja, eu estou dando uma missão para vocês. Fica tranquilo. Estou dando poder para vocês. Vocês vão curar os enfermos, vai expulsar os demônios. Pode ficar tranquilo. Vocês vão pregar o evangelho, ninguém vai rejeitar, ninguém vai perseguir vocês, ninguém vai fazer nada com vocês. Não tem isso escrito. Não tem isso. Sabe por quê, irmão? Porque nada que nós passamos aqui é comparado com a glória que há de se manifestar. Essa carne aqui é corruptível. Essa carne aqui sente. Mas o dia que nós somos transformados em um corpo incorruptível, nunca mais a gente vai sentir a dor dessa carne. Nunca mais vai sentir o que nós sentimos hoje. Então fica tranquilo. Se ainda a nossa vida foi entregue por amor a Cristo, nós estamos com Ele para todo sempre. E tem mais. Às vezes a gente vai ser ridicularizado em público. E as pessoas querem ser ridicularizadas em público? Quer nada. Mas vamos fazer a nossa parte. Aonde? Versículo 22. Odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muitas pessoas que riem, ridicularizam. Às vezes quando está pregando o evangelho. Mas não, irmão, vamos ser fiel em nome de Jesus. Pregar a palavra do Senhor. E muitas vezes nós vamos ser rejeitados por pessoas queridas da nossa família. Aonde está isso? Nós temos aqui no versículo 34 em diante. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Aí você falou, Jesus veio para juntar a família ou veio para trazer confusão? Não, irmão. Olha que por isso que é bom você ler os versículos para frente. Quando você não entende, você lê anterior ou posterior. Aí você vai entender. Diz assim, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque tem hora que você, por amar a Jesus acima das pessoas, amar a Deus acima das pessoas, as pessoas vão querer, vão acabar se dividindo, vão acabar causando dissensões. Seja, agora você, quem já não ouviu isso? Agora você prefere Deus do que eu? Agora você prefere mais Jesus do que eu? Quem já não ouviu isso muitas vezes? Tem gente que falou, ou você fica comigo ou você fica com Jesus. Aí é na hora que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. Aí acaba aborrecendo, acaba trazendo divisão. Mas fica tranquilo, irmão. É Deus que dá família, é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que liberta. A gente deve amar a nossa família, irmão. Amar o próximo como Jesus amou. Mas não é acima de Deus. Não é acima do Senhor. Porque, como eu disse, é Ele que acrescenta tudo. Foi Ele que nos criou, foi Ele que preparou o casal, foi Ele que preparou a família, Ele que prepara. Então como que a gente vai rejeitar aquele que nos dá tudo? Ah, mas meu marido não quer saber de Deus e não quer que eu vou mais para a igreja. Irmão, em nome de Jesus, maior é aquele que te chamou. Seu marido não pode levar você para o céu, não. Não pode preservar a sua vida, não pode levar para o céu. Mas minha esposa não quer, sua esposa não pode levar você para o céu. Mas meu filho não quer, minha filha não quer, minha mãe não quer, minha tia não quer, meu avô não quer, minha avó não quer, mas você quer. Irmãos, é renúncia o reino do céu. Irmão, o próprio Jesus teve que renunciar, irmão. E vir aqui nessa terra ficar com pecadores. Ele não pecou, mas ele andou com pecadores. Pessoas que não tinham crédito perante a sociedade. Deus se fez homem. Se humilhou, tomou a forma de servo. Então eu e você, irmão, podemos também se humilhar e renunciar. Em nome de Jesus. Jesus renunciou e agora está à direita do Pai, cheio de glória e de poder, com todo poder e toda autoridade. Se eu e você aqui renunciar a nossa vida, não querer ser Deus, um dia nós vamos estar na glória com o Senhor Jesus, reinando com Ele. Então vale a pena renunciar. Vale a pena. Ah, não quer seguir a Deus, não quer fazer as coisas certas. Vamos fazer nós.
Vamos fazer nós, irmãos. Porque a pessoa que não quer Deus, é porque ela está nas trevas. E um abismo vai chamar o outro. E se a gente ir na onda da pessoa que não está com Deus, nós não vamos conseguir trazer essa pessoa de jeito nenhum para Deus. Nós, né? Deus pode usar outros meios. E nós vamos perder a salvação, se nós formos na onda, e a pessoa nem vai conseguir também ser salva através da nossa vida. Tem hora que você vai ter que perseverar. Você vai ter que ser firme. Porque Jesus vale a pena, irmão. Jesus vale a pena. Como aquele louvor, e vai valer a pena. E eu já digo, vale a pena agora. Não vai valer a pena, já valeu a pena e já vale a pena. Servir ao Senhor Jesus e estar na presença dEle. E dizendo mais, versículo 38, 37, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz, lembra? Morrer por mundo, está submissa à vontade de Deus. Então, o mundo está me chamando. Mas eu não vou. Porque eu estou crucificado com Cristo. Eu já morri para o mundo. Eu não vou. O mundo está me chamando. Mas eu não vou. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mundo está me chamando, eu não vou, porque eu estou morto para o mundo, então eu já não sinto mais a vontade do mundo. Porque morto não sente mais a vontade do mundo. Então por isso que a gente tem que morrer mesmo para o mundo, irmão. Morrer para que nós não venhamos sentir. Morto não sente, morto sentir alguma coisa? Não sente. Então por isso que a gente tem que morrer mesmo para o mundo. Morrer para o pecado, morrer para as coisas desse mundo. Eu escutei algo e é verídico, porque se a gente for ver, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ou seja, saíram do mundo, mas o mundo continuava deles. E hoje a gente fala assim, vamos só... Nossa, a pessoa saiu do pecado, saiu lá daquela situação, saiu daquela coisa. Mas às vezes o pecado não saiu da pessoa. E sabe o que Jesus quer fazer, irmão? É tirar o pecado de nós. É que o pecado saia de nós. Porque se o pecado não sair de nós, sempre nós vai estar sentindo desejo pelo pecado. Por isso que o pecado tem que sair da minha vida e da sua vida. Por isso que o pecado tem que sair de nós. O povo saiu lá do meio, mas o pecado continuava neles. Então, irmão, o pecado tem que sair da nossa vida. O crente deve odiar o pecado. Sabia? Se a gente ama o pecado, é sinal que ele não saiu de nós. Porque se Jesus odeia o pecado, ele falou que a gente tem que odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. Se a gente ama o pecado, significa que o pecado não saiu de nós. Então por isso é odiar o pecado, irmão. Odiar o que é ruim, odiar o que é mal. Quando você, que não venha acontecer isso, ou se você cometeu algum pecado, alguma coisa, e você pecou e achou que era gostoso, fala, eu estou arrependido, mas foi gostoso. Que arrependimento é esse? Não, irmão. Eu posso falar aqui para vocês todos, eu estou arrependido de algum pecado. Eu posso chorar, eu posso ter remorso. Mas se ele não sair de mim, eu não estou arrependido. Por isso que o pecado tem que sair, irmão, da nossa vida. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E ele peca desde o princípio. Qual que foi a obra dele? O autor do pecado, Satanás. Mas Jesus é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Então vamos carregar a cruz. Vamos seguir a Jesus. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Então se nós querer viver uma vida nesse mundo, querer ganhar tudo que esse mundo oferece, e menos querer ganhar almas para o reino de Deus, mesmo querendo, se nós querer ganhar tudo nesse mundo, e não querer ganhar almas para o reino de Deus, se a gente não querer servir a Deus, não querer adorar a Deus, não querer fazer a vontade de Deus, nós vai estar perdendo. Então às vezes a gente está querendo ganhar o mundo, e estamos perdendo a vida eterna. Mas quando eu perco aqui, eu estou ganhando lá, irmão. Em que sentido? O mundo para mim já não vale mais a pena. Ficar correndo só atrás das coisas dessa terra não vale a pena.
O que vale a pena para mim é fazer a vontade de Deus, é servir a Cristo, é adorar a Cristo, é carregar a minha cruz todo dia. É isso. Continuando. Quem vos recebe a mim, recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus finaliza aqui, irmãos, falando, vocês vão ser enviados. Vocês receberam a mim, e agora eu vou enviar vocês. Quem receber vocês vai receber a mim, e quem ajudar vocês vai ter um galardão, não vai perder o galardão. Então, igreja do Senhor, apesar de todas as coisas, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua cuidando de mim, o Senhor continua cuidando de você. Eu sei que vocês têm problemas, eu sei que nós temos problemas, eu sei que a gente tem coisas para ser resolvidas. Eu sei que cada um tem uma questão aqui em oração, às vezes é um familiar, às vezes é um vizinho, às vezes é uma causa, às vezes é um emprego, às vezes é uma coisa que está precisando. Eu sei que cada um de nós tem algo diante de Deus, mas não vamos esquecer do que Ele nos chamou, para que Ele nos chamou. Não vamos esquecer para que nós nascemos, ou por que nós nascemos. Não vamos esquecer para que nós nascemos. Para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para cumprir o propósito que Ele nos chamou. E pode ficar tranquilo, a hora que você chega lá na Nova Jerusalém, não vai faltar nada para você. Pode ficar tranquilo, esses carros que você está vendo, essas casas, esses móveis, essas coisas, você não vai sentir falta lá. Pode ficar tranquilo. Pelo contrário, nós vamos se surpreender, porque nós vamos ver como Ele é, a Bíblia diz. Nós vamos ver o Jesus como Ele é. E tudo que Ele tem preparado para nós é coisa gloriosa e poderosa. Carro fura o pneu, carro enferruja. Mas as coisas que Deus tem para nós é eterna. Então, em nome de Jesus, foque no reino do céu. Foque na justiça de Deus. E se você tem um desejo de ser abençoado, use as suas bênçãos para a glória de Deus. Use tudo que você tem para a glória do Senhor, para servir a Deus, para ajudar as almas, os próximos. Faça isso para a glória de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua palavra foi ministrada, Senhor. E ela que convence do pecado, juiz da justiça, porque a palavra é do Senhor e do teu Santo Espírito. Então, por favor, Pai, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Visita todos que estão aqui precisando de fé para crer na tua palavra e para praticar a tua palavra. E meu Senhor, o Senhor já falou da palavra da semente, que quando ela é plantada ou quando ela cai numa terra boa, ela dá fruto, dá 30, dá 70 e dá 100. Pai, ajude essa palavra a germinar nos corações, e os corações aqui começar a dar fruto, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E Senhor, tira todo impedimento da nossa vida, todo impedimento da vida da igreja, da vida do seu povo. Senhor, tudo aquilo que está nos prendendo, que está nos impedindo da gente dar fruto para o teu reino e cumprir a missão que o Senhor nos chamou. Meu Pai, eu também peço ao Senhor, dá poder para a sua igreja, dá ousadia para a sua igreja, dá autoridade para a sua igreja, renova as forças da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Tira toda a timidez, tira toda a vergonha, Senhor, tira todo o medo, Senhor. Coloca a tua palavra na boca de cada irmão, de cada irmã, Senhor, para quando uma alma estiver necessitada, precisando, ou quando o Senhor preparar a oportunidade, ou nós sairmos, Pai,
que essas almas possam ouvir a tua voz, possam ouvir a tua palavra através da nossa boca, e essas almas possam ser salvas, ser curadas, ser libertas e ser renovadas. Senhor, o Senhor diz na sua palavra que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, comer, o que beber, o que vestir, e aquilo que nós precisamos, o Senhor acrescenta. Senhor Deus Todo-Poderoso, entraram pessoas aqui preocupadas, Senhor, mas o Senhor está direcionando, primeiro a minha vontade, primeiro a minha obra. Então, em nome de Jesus, visita essas pessoas, Pai, entra com providência, em nome do Senhor Jesus. Se essas pessoas decidirem no coração fazer a tua vontade, entra com providência, surpreende essas pessoas, para saber que o Senhor ainda fala, Pai, para saber que o Senhor ainda é poderoso, glorioso e misericordioso. E por favor, Senhor, ajude nós a usar a nossa vida, o nosso tempo, tudo que a gente tem para a glória do nome do Senhor, Pai. E meu Deus, comece a enviar recursos espirituais, recursos materiais, recursos físicos, comece a enviar mão de obra, trabalho, comece a enviar mão de obra, os recursos, tudo para que seu reino cresça, tudo para que seu reino prospere. Comece a enviar pessoas, enviar vidas, comece a capacitar, comece a encher do Espírito Santo, encher da tua presença, comece a renovar, comece a batizar no Espírito Santo, comece a acender a chama no coração, Pai, para fazer a tua vontade, a tua obra. Comece a colocar fervor, comece a colocar temor. Ó Senhor, transforma, faz nascer de novo, ser uma nova criatura, Senhor. Enche do teu Espírito para que possa ser enviado, Pai. E aqueles que já estão na tua presença, já receberam o Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, através do seu poder, enviar, Senhor, capacitar, enviar, para que seu nome seja glorificado. E Senhor, repreende as legiões de demônio, repreende os principados, potestades que lutam contra as vidas aqui dos irmãos, que luta contra cada casa, cada família aqui representada. Repreende os principados que lutam contra esse bairro, contra essa cidade, contra esse país. Ó Senhor, vai neutralizando o poder das trevas, Senhor, e vai enviando os seus anjos, vai indo na frente, vai enviando a sua igreja e dando poder para a sua igreja, Senhor, e vai fazendo a obra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nessa cidade, nesse país, nesse bairro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, onde tiver um coração enfurecido, acalma esse coração, Pai. Onde tiver um coração enfurecido, acalma esse coração. Coloca a tua paz nesse coração, Pai. Coloca a tua tranquilidade nesse coração, Pai. E usa essa vida para a glória do nome do Senhor, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, usa essa vida para a glória do nome do Senhor, Pai. Senhor, quebra, Senhor, toda a dureza do coração. Quebra toda a resistência, Pai. Toda a barreira, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, levanta a tua igreja na terra, Senhor, para cumprir o chamado. Não só essa igreja aqui visível, mas toda a igreja invisível, todo o povo do Senhor que te adora nos quatro cantos dessa terra, Senhor, começa a manifestar a sua palavra que salva, que cura, que liberta, que renova no nosso meio. E aonde nós somos, começa a manifestar a sua palavra, e começa a trabalhar nas vidas, Pai, começa a trabalhar nos corações. E meu Senhor, começa a manifestar o poder nessa igreja, começa a manifestar os dons espirituais, começa a manifestar o teu Espírito nessa igreja, começa a agir, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor, em nome do Senhor Jesus, através da sua palavra, que é a principal forma, Senhor, das pessoas ter fé, das pessoas ser salvas, em nome do Senhor Jesus. Vai quebrantando os corações para crer, para te aceitar, para ter uma vida com o Senhor, e em consequência disso, vai curando, vai salvando, vai libertando, vai fazendo milagre, vai fazendo sinais, vai fazendo prodígios, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, arranca a frieza dessa igreja, Senhor, arranca o desânimo dessa igreja, Senhor. Anima essa igreja, aviva essa igreja, aviva a sua obra, aviva o seu povo, Senhor. Aviva essa cidade, esse país, esse ministério, essa nação. Aviva a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos familiares, Senhor. Aviva todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós dependemos da sua graça, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Faça a sua vontade em nós, Pai. Nós louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.